Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Nessa aula irei resolver as atividades de Química da semana 3, volume 3 sobre funções oxigenadas, mais especificamente ácidos carboxílicos, ésteres e éter. Certinho? O material que a gente utiliza aqui ele é fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Mas antes de irmos para a resolução, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, se gostar da aula, deixe o seu like. Nos acompanhe também nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook e também no Twitter. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Como de costume, antes de irmos para a resolução das atividades, nós vamos dar uma revisão teórica sobre o conteúdo. Vamos começar com os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são funções oxigenadas onde nós temos carbonila ligada à hidroxila. Sempre esse grupo funcional ele vai estar obrigatoriamente na extremidade da cadeia. E quando nós formos numerar a cadeia principal, a gente sempre vai dar preferência para a função orgânica, para o ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico, nós temos a carbonila do lado de hidroxila e do outro lado, claro, carbono. Essa carbonila do lado da hidroxila, na verdade, nós denominamos de carboxila e abreviamos como COOH, certo? E como que fica, Simone, a nomenclatura para ácidos carboxílicos? Bom, gente, as mesmas regras que nós utilizamos para a nomenclatura lá de hidrocarbonetos, a gente vai aplicar elas aqui também. Porém, todo ácido carboxílico, quando a gente identificar aqui essa função, nós iniciamos o nome com a palavra ácido e o final, o sufixo, a gente utiliza oico. Então, vamos dar a nomenclatura desse composto aqui, vamos aplicar as regras. Qual que é a primeira regra? Encontrar a cadeia principal. Essa aqui é a cadeia principal. Segunda regra, numerar. Lembrando que a função orgânica ela tem prioridade. Depois, a gente vai identificar os radicais. A gente tem um radical aqui na posição 2, que é o etil, e na posição 4, o metil. Lembrando, quando a gente tem mais de dois radicais, a preferência, a ordem, né, desses radicais é por ordem alfabética. Então, na posição 2 a gente tem o etil, lembrando que a gente começa com a palavra ácido. Então, ácido, 2 etil, 4 metil, cadeia principal 5 carbonos, pente. Não temos nenhuma insaturação na cadeia principal, e nós temos agora o oico. Não precisa colocar o número 1, por quê? O oico, que é a função ácido carboxílico, sempre vai estar no número 1, ok? Certinho? Então, tá aí o nome do nosso ácido. Próxima função oxigenada, ésteres. Os ésteres, eles podem ser obtidos pela reação de um ácido carboxílico com álcool ou um fenol. Então, tá aqui a representação, ó. O mesmo ácido carboxílico que a gente trabalhou no slide anterior, reagindo com o etanol, vai dar aqui o éster. Como que a gente identifica a função éster? Vai ser a função C-O entre carbonos. Daí, essa é a função que classificamos como éster. O éster ele é formado quando o grupo alcóxido ou fenóxido, se for um fenol, ele vai substituir o OH do ácido. Então, daí a gente vai ter o éster. Essa reação é chamada de reação de esterificação. E como que fica a nomenclatura dos ésteres? A nomenclatura do éster, assim como ele é derivado do ácido e de um álcool, a nomenclatura também vai ser derivada do ácido e do álcool. Aquela parte do éster que vem do ácido carboxílico, a nomenclatura ela vai ser idêntica, claro, tirando a palavra ácido, e a gente vai trocar a terminação ico por ato. E a parte que vem da origem do álcool, a gente vai usar o sufixo ila. Então, vamos lá? Então, aqui, ó, esse aqui era o ácido 2-etil 4-metilpentanóico,
que a gente nomeou anteriormente na função ácido carboxílico, e esse aqui é o etanol. Então, como que vai ficar essa nomenclatura aqui desse éster? Essa parte aqui que veio do ácido carboxílico, nós chamaremos de 2-etil-4-metilpentanoato, né? Trocou o ico por ato. E a outra parte que veio do álcool a gente vai chamar etila. Então, é o 2-etil-4-metilpentanoato de etila, certo? E a última função que veremos será o éter. O éter nós vamos identificar como sendo oxigênio entre carbonos. Então, aqui nós temos dois exemplos. E a nomenclatura para éter? Nomeamos esses compostos com o nome da cadeia carbônica mais simples, com o infixo ox. É como se a gente considerasse que, por exemplo, esse éter aqui, o oxigênio está aqui, certo? Aqui para cá nós temos 4 átomos de carbono e aqui apenas um. É como se a gente considerasse essa aqui a cadeia principal e aqui um radical. Se fosse um radical CH3, o nome seria metil. Mas como é um radical com oxigênio, a gente chama de metóxi, um infixo ox no final, certinho? Então essa é a nossa cadeia principal, numerando. Então na posição 1 a gente tem o metóxi, são 4 carbonos sem saturação, 4 carbonos but, sem saturação AN, e aqui é como se fosse o hidrocarboneto, terminação O. A mesma coisa aqui, ó, identificar a cadeia principal, numerar, lembrando que o grupo funcional tem a prioridade de ter o menor número. Então, na posição 2, nós temos o metóxi, e aí, cadeia principal, 5 carbonos, pente, não tem saturação, AN, e é um hidrocarboneto a cadeia principal. Então, final O, certo? Então, gente, vendo essa introdução teórica, vamos para a resolução dos exercícios. Atividade 1. Dê o nome às funções orgânicas presentes nos compostos abaixo, de acordo com as regras da IUPAC. Então, gente, quais são as funções aqui presentes, as funções oxigenadas presentes? Esse primeiro composto aqui, ó, nós identificamos aqui o C-O. C-O, de um lado a gente tem hidrogênio, do outro carbono. Então, é carbonila na extremidade. Carbonila na extremidade é aldeído. Aqui identificamos novamente carbonila, só que C-O entre carbonos. E aí a gente classifica como cetona. Aqui, gente, é o oxigênio entre carbonos. A gente acabou de ver essa função, é o éter. E aqui nós temos carbonila, certo? C-O, a carbonila aqui, do lado de oxigênio. Se fosse do lado de hidroxila, OH, era o ácido carboxílico. Mas nesse caso aqui é o éster. Então vamos nomear. A primeira coisa que a gente identifica aqui, ó, é a cadeia principal. Vamos numerá-la e aí a gente não precisa localizar o aldeído na posição 1, porque aldeído, assim como ácido carboxílico, sempre estarão na extremidade. Então, cadeia principal, 3 carbonos, prop, não tem nenhuma insaturação, AN, e aldeído termina com AL. Aula passada, hein? Não se esqueçam. Então, esse aqui é o propanal. Agora aqui, ó, numerar a cadeia principal. Então, cadeia principal, 4 carbonos. But, não tem insaturação na cadeia principal. AN. A carbonila da cetona está na posição 2. Então, 2-ona. Certo? Agora, o éter aqui, ó. Quem que vai ser a nossa cadeia principal? Desse lado aqui a gente tem um carbono, do lado de cá a gente tem 2. Então essa é a minha cadeia principal, numerando sempre no carbono, onde está aqui, no caso, o metóx. Então, um metóx etano, né? Et, 2 carbonos, não tem nenhuma insaturação e a terminação O. Nesse caso aqui, ó, independente se o metóx estivesse ligado nesse carbono ou nesse, sempre vai ser 1. Então, esse 1 aqui, nessa nomenclatura, ele pode ser omitido, certo?
E a última nomenclatura, então aqui nós temos met, et, prop. Cadeia principal aqui, ó, é essa aqui, então prop, não tem nenhuma insaturação. É um éster, então oato de metila. Certinho, gente? Finalizamos a atividade 1. Vamos à atividade 2. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz da cúrcuma, ou também conhecido como açafrão da Índia, com o nome científico cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e até de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usado há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Quais as funções orgânicas oxigenadas podemos encontrar na fórmula da curcumina? Então vamos lá, gente. Identificou oxigênio, nós vamos ter uma função oxigenada. Então, o primeiro aqui, ó, é uma hidroxila. Hidroxila ligada a carbono diaromático. Essa função aqui é o fenol. Aqui, gente, nós temos oxigênio. Oxigênio entre carbonos. Então, é a função éter. Agora aqui, ó, nós temos carbonila entre carbonos, cetona. Novamente aqui, ó, hidroxila, só que agora está ligada a um carbono de saturação, é o enol. Aqui, novamente, oxigênio entre carbonos, éter, e hidroxila ligada a carbono aromático, fenol. Então, nós temos éter e álcool nessa estrutura? Éter nós temos, álcool não. Nós temos éter e fenol? Sim, éter e fenol. Resposta letra B. Por que as outras a gente não pode classificar? Porque nós não temos éster e não temos aldeído, certo? Então, atividade 2, alternativa B. Atividade 3. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química abaixo. Então, tá aqui a equação, né? A gente tem aqui, ó, os triglicerídeos reagindo com metanol na presença de catalisador, formando assim 3 estruturas aqui que são classificadas como sendo o biodiesel e o glicerol como subproduto da reação. A função orgânica presente no produto que representa o biodiesel, então essa aqui é a estrutura das substâncias que representam o biodiesel. Tá querendo saber o nome dessa função orgânica. E aí, gente? Carbonila do lado de oxigênio e esse oxigênio está no lado de carbono. E aqui, ó, esse R representa uma cadeia carbônica, tá joia? Qual que é essa função aqui? É o éster, letra B, certo? Aí, para a gente finalizar essa aula, tem um vamos pensar sobre. Está pedindo para pesquisar sobre a produção de ácido acetilsalicílico. Procure entender a reação de obtenção desse medicamento e indique as funções orgânicas presentes. Pesquise também sobre os riscos da automedicação. Então, primeiro vamos à reação, que obtém aqui o ácido acetilsalicílico. Para obter o ácido acetilsalicílico, é uma reação entre o ácido salicílico e o anidrido acético em meio ácido, tá bom? Aqui vocês veem uma setinha no sentido direto e uma setinha no sentido inverso. O que isso significa? Significa que tanto o ácido salicílico pode reagir com o anidrido acético, formando assim os produtos, quanto os produtos converterem novamente aos reagentes de origem. Mas como a seta ela tá maior no sentido direto, significa que o equilíbrio ele é deslocado no sentido da produção de produtos. Lembram, gente? Vocês já estudaram isso em equilíbrio químico no 2º ano, hein? Então vamos lá, vamos continuar. Tá pedindo para a gente entender a reação de obtenção.
Então aqui, ó, gente, quando você vê o ácido salicílico e aí com a estrutura do ácido acetil salicílico, a gente vê que o que está mudando aqui, ó, é essa estrutura aqui. Antes a gente tinha uma hidroxila de fenol e agora a gente tem um éster, certo? Reagiu aqui, ó, com o anidrido, né? Essa parte aqui do anidrido substituiu o OH, formando aqui a carbonila CH3, e aí carbonila CH3, desculpa, e a hidroxila aqui do fenol. Certinho? Entenderam? E aí vamos identificar todas as funções orgânicas presentes. Nós temos aqui um ácido carboxílico, um fenol. Aqui é uma função orgânica que a gente não estudou nesse material fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, mas é uma função não muito utilizada, né? Mas é necessário saber que essa função é o anidrido acético. Próximo aqui, nós temos outro ácido carboxílico, como eu já havia dito, um éster, e aqui novamente ácido carboxílico, certo? E aí tá pedindo também para a gente falar um pouquinho sobre riscos de automedicação. Primeiro, o que é a automedicação? Automedicação é o ato da gente ingerir qualquer tipo de medicamento, de remédio, para aliviar algum sintoma, sem qualquer orientação médica. Por exemplo, estou sentindo uma dor de cabeça, mas qual que é a causa da sua dor de cabeça? Não sei, tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Aí vai e toma um remédio. Mas isso pode? Na verdade, não, né? Por exemplo, o dia está muito quente e você está com dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser, por exemplo, uma desidratação. Mas pode ser uma coisa um pouco mais séria, tá bom? Então, quais que são os riscos da automedicação? Primeiro, todo remédio ele possui efeitos colaterais. E quando ingerido de forma incorreta, pode causar mais malefícios do que benefícios ao organismo de quem está ingerindo esse medicamento. Por exemplo, a pessoa pode ter um processo de intoxicação, porque tomou um remédio que, por exemplo, uma pessoa fala, toma esse remédio aqui que é bom, mas ela pode intoxicar com o remédio. Pode também ter uma interação medicamentosa, ou seja, você usa um remédio de forma contínua e toma um outro para resolver um sintoma que você está sentindo desconfortável. Pode ocorrer que esse segundo remédio que você está tomando para aliviar o sintoma, pode ser que ele corte o efeito do seu remédio contínuo ou eleve o efeito desse medicamento seu contínuo, e isso é perigoso. Outra situação, quando a gente alivia o sintoma, a gente pode estar mascarando o diagnóstico correto de uma doença. Se você não está tendo um sintoma, pode ser que você não identifique uma doença. Isso é muito preocupante. Você pode também ter uma reação alérgica. Você toma um medicamento que você não sabe a composição, talvez você tenha alergia em algum princípio ativo desse medicamento. Você pode também criar dependência, né? Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que usam constantemente remédio para aliviar dor de cabeça. Isso não é normal, ter dor de cabeça sempre. E outra situação muito grave, que hoje o motivo de não conseguir comprar antibiótico sem receita é porque as pessoas tomavam antibiótico de forma indiscriminada. E aí houve uma resistência ao medicamento dos micro-organismos. E aí a gente desenvolveu, né, selecionou aqueles micro-organismos, aquelas bactérias, fungos, vírus mais resistentes por causa de uso de medicamento errado. E por último, que é uma coisa muito errada, a gente se automedicar, a gente acumula remédio em casa. E por que isso é um risco? Porque você acumular remédio em casa, você pode estar armazenando de forma adequada e quando for utilizar esse medicamento, ele vai estar com problemas, pode estar, por exemplo, decomposto. Ou você pode tomar um remédio vencido, né? Então são situações que você está colocando em risco. Certinho? Entenderam? Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender todo o conteúdo dessa aula, certo? Nos vemos nas próximas aulas. Abraço, pessoal!